Vamos ler então, Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Até aqui, mas vamos ler, queria te convidar a igreja, para lermos juntos o versículo 2. Amém? Vamos lá? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu vou convidar a igreja para ler junto, tá? Porque acho que a igreja leu não é só na mente ali, são uns 3 ou 4, vamos ler juntos, ok? A palavra do Senhor. Então vamos lá. Antes, e na sua lei medita de dia e de noite. Melhorou muito, né? Glória a Deus. Agora vamos ler só a primeira parte do versículo 2, até o Senhor. Vamos lá? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Amém. Faça isso, irmãos e irmãs, como hábito para memorizar as Escrituras. Então, pegue um versículo, repita-o, e reparta-o também, de repente memorize durante um dia uma primeira parte, no outro dia outra, no terceiro dia o versículo todo, para que tenhamos a palavra de Deus gravada em nossa mente e em nossos corações. Amém? Vamos ler agora o Salmo 119, a partir do versículo 129. Dessa vez você pode ler aí só acompanhando a leitura. Amém? Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra. E não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, Tu és aquele que fala, e o Senhor fala através da Bíblia, das Escrituras, da Tua Palavra. E nós estamos, então, diante da voz do Senhor. Te pedimos que o Senhor nos traga temor e reverência, ó Deus, e que o Senhor encontre os nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha fazer com que essa exposição seja, de fato, somente a palavra do Senhor. Portanto, tem misericórdia de mim, o pregador, e usa-me apenas como um instrumento nas tuas mãos, para que somente a voz do Senhor seja ouvida nessa noite. Ó Senhor, visita-nos, nos dê amor, nos dê desejo, nos dê, Senhor, vontade de te conhecer mais e de conhecer mais a tua palavra, porque nós precisamos dela, como o salmista tinha certeza que ele também precisava. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último domingo nós falamos que faremos, em novembro, uma minissérie de mensagens sobre a temática da bem-aventurança, ou da alegria, do prazer cristão. Como é sermos abençoados, sermos felizes, vivermos felizes, alegres, plenos, vivermos contentes, viver em contentamento, em meio às tristezas e às adversidades da vida. E nós vimos que, num primeiro momento, o bem-aventurado, como diz o Salmo 1, e bem-aventurado significa tudo isso que eu disse antes, significa na Bíblia esse homem feliz, esse homem bem-aventurado, essa pessoa plena. O bem-aventurado, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que foge de algum lugar. Ele é alguém que não, como diz o Salmo, que não anda no conselho do mundo,
que não anda segundo as influências de Satanás, que foge ou que não se detém, que não para no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. O homem verdadeiramente pleno, verdadeiramente feliz, é o homem que escolhe o seu caminho. É o homem que não está nesse caminho, mas ao contrário, ele está em outro lugar. E como falamos no domingo passado, ele está num lugar que é um lugar próximo de Jesus. Porque não há ninguém que nos traga a verdadeira paz, esperança e felicidade que não seja o nosso Senhor Jesus. E assim nós vimos que em Marcos capítulo 3, Jesus, ele antes de iniciar o seu ministério com os seus discípulos, antes de enviá-los, ele os chama para estar um tempo com eles. Jesus chama os seus discípulos, Jesus começa a ensinar os seus discípulos, Jesus faz um convite para que eles estivessem com ele. Jesus vai ensiná-los, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus vai chamá-los e ali no monte, aquele sermão do monte, ele começa a ensinar os seus discípulos e os primeiros ensinos aos seus discípulos. Porque aquele texto nos mostra que Jesus ensinava aos discípulos. É verdade que já havia uma multidão, então toda aquela multidão ouviu o ensino de Jesus, mas o ensino de Jesus era para os seus discípulos, que dizia bem-aventurados. Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, com as razões que fazem um homem verdadeiramente feliz, são aqueles atributos dos discípulos de Jesus. Portanto, a verdadeira alegria está em estar perto de Jesus. E está em estar perto de Jesus porque Jesus ensina, porque Jesus fala. E, irmãos, a beleza de Cristo para nós é a beleza da sua palavra. Porque nós não estávamos como os discípulos há 2000 anos atrás. A beleza de Jesus não é a sua beleza física, a beleza de Jesus é porque Ele é o Verbo de Deus, a palavra criadora. É assim que João chama quando ele começa o seu evangelho. Ele vai dizer que Jesus é o Verbo que se encarnou, é a palavra de Deus. Portanto, nós podemos experimentar de Cristo, porque nós podemos experimentar da sua palavra. Irmãos, Deus sempre foi falando com o seu povo. À medida que Deus se manifestava, o que Ele fazia era justamente falar. Desde o Éden, Deus está falando. Deus está falando para a humanidade, Deus está falando para a gente, Deus está falando. Nós que não estamos ouvindo. O homem que não está ouvindo, o homem que se nega a ouvir, o homem que foge do que ouve de Jesus. E foi assim desde o Éden. Deus disse, Deus deu uma ordem e o homem desobedeceu. Então o homem passou a colher as consequências de não ouvir a Deus, de se voltar contra a palavra de Deus. Mas Deus continua falando, Deus continuou mostrando as suas misericórdias, Deus continuou levantando homens. Deus levantou Noé e Noé falava quem Deus era. Noé falava sobre os atributos de Deus, Noé falava sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a santidade de Deus, mas novamente a humanidade não o ouviu. Mas depois, Deus continuou falando, Ele continuava falando com o seu povo, Ele chamou Abraão, fez de Abraão uma grande nação e foi falando com Abraão. Em um determinado momento, o povo foi para o Egito. E ali ficou escravo dos faraós. Mas Deus mandou novamente alguém para falar ao povo que ele estava ouvindo o clamor do povo. E Deus então tira o povo de Israel ali do Egito e no deserto, na peregrinação, Deus fala novamente. Deus chama Moisés e fala, e lhe dá os 10 mandamentos, lhe dá a sua lei, e a sua lei, viver a lei de Deus, era viver em paz, era viver em plenitude, era viver desfrutando da comunhão com Deus.
Mas o povo não o ouve novamente, o povo se afasta. E Deus vai, irmãos, levantando homens, levanta os seus profetas, Deus levanta alguns reis, Deus vai falando com o povo. Por isso, irmãos, já mostrando a temática desta mensagem de hoje, é que nós precisamos encontrar a felicidade, ou nós encontraremos a felicidade à medida que ouvirmos a Deus, que ouvirmos a sua voz, que ouvirmos a sua palavra. Como eu já disse, o próprio Jesus veio e Ele é a palavra encarnada, o verbo encarnado. Ele falou com seu povo e hoje nós podemos ouvi-lo. À medida que ouvimos uma exposição fiel da sua palavra, mas não apenas isso, à medida que meditamos, que nos debruçamos, que conhecemos quem Deus é a partir das Escrituras, a partir da Bíblia. Irmãos, o salmista tinha muita certeza disso. O salmista tinha muito amor pela voz de Deus, muito amor pela palavra de Deus. O salmista, ele estava cheio de certeza de que ele só podia viver e viver bem. Ele só podia governar, se falarmos que o escritor dos Salmos é justamente o rei Davi. Ele só podia governar à medida que ele fosse governado em primeiro lugar pela palavra de Deus. A palavra de Deus era tudo para o salmista. E nós, irmãos, para sermos felizes, precisamos imitar esses homens que conheciam a voz de Deus. Imitar esses homens ou aprender com esses homens que zelavam pela palavra de Deus. E o Salmo 119 é um grande exemplo de um texto que fala da palavra de Deus. Eu te aconselho ou te desafio a meditar constantemente no Salmo 119. Eu tenho tido novamente essa experiência há algumas semanas de me debruçar em algum trecho do Salmo 19, ou apenas de 119, ou apenas em algum versículo. Porque, irmãos, este salmo ele foi composto como uma obra literária maravilhosa. O salmista, como um poeta hebreu, ele fez uma maravilha nesse salmo. Se você prestar atenção, o Salmo 119 é dividido em estrofes de 8 versículos. E ele é, na verdade, um acróstico. A cada 8 versículos, ele aponta, ou a primeira palavra desses versículos, elas começam com a primeira letra, ou com a letra do alfabeto hebraico. Lá no versículo 1 até o versículo 8, se você pegar lá uma Bíblia toda em hebraico, vai falar, não vou entender nada, né? Nem eu, ou talvez não quase nada. Mas você vai ver que o desenho ali dos 8 primeiros versículos, da primeira palavra, eles são o mesmo. E assim, a partir do 9 até os próximos 8, e assim sucessivamente, sendo a primeira, a segunda, a terceira letra do alfabeto hebraico, o poeta então faz esse texto literário maravilhoso, falando do seu amor, da sua necessidade, de como ele precisava estar apegado à palavra de Deus. E nesse trecho, a partir do versículo 129, nós temos tantas lições para nós. Vejam, ele começa dizendo o quão maravilhosa é a palavra de Deus. E ele vai fazer aqui menção a algumas palavras, todas elas são sinônimos da palavra de Deus, da lei de Deus. No versículo 129, ele usa testemunhos. Maravilhosos são os teus testemunhos. No versículo 130, ele diz, a revelação das tuas palavras. No versículo 131, ele usa como sinônimo dessas outras duas a palavra mandamentos. O único versículo que ele não cita diretamente a palavra é o versículo 132, mas no 133 ele já diz, tua palavra novamente. No versículo 134, os teus preceitos. No versículo 135, os teus decretos. E no versículo 136, a tua lei. Ele começa no versículo 129,
mostrando como ele era maravilhado em olhar para quem Deus é a partir da sua palavra. Vejam, ele diz: maravilhosos são os teus testemunhos. Maravilhoso é o Senhor que testemunha de si mesmo. Deus fala sobre si à medida que ele se revela nas Escrituras. Irmãos, conhecer a Bíblia é conhecer quem Deus é. Meditar nas Sagradas Escrituras é meditar no caráter de Deus. E quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, nós mais conhecemos quem Deus é. E quanto mais nós conhecemos quem Deus é, mais ficamos maravilhados. E me parece que não só o mundo com certeza, ele não sabe o quão maravilhoso Deus é, porque ele não ouve a sua voz, porque ele não medita na sua palavra. Mas muitas vezes, até nós mesmos, cristãos, nós não somos disciplinados e zelosos em conhecer a Deus. Por isso, tantas vezes não nos maravilhamos em cantar alguma canção de louvor a Deus, porque o nosso coração, muitas vezes, não está impregnado com a sua palavra. Tem faltado ao povo de Deus esse sentimento, essa sensação de maravilhamento, de olhar para a palavra de Deus e ficar encantado com quem Deus é. Qual é o tanto que nós temos nos emocionado ao ler a Bíblia e reconhecer a voz de Deus? Aliás, qual é o tanto que temos ouvido a voz de Deus? Qual é o tanto que temos dedicado da nossa vida para a leitura das Escrituras? É verdade que nós precisamos, irmãos, precisamos mesmo ler a Bíblia toda. Precisamos ler muito das Escrituras. Eu me proponho a ler a Bíblia toda, todos os anos, pelo menos. Mas, irmãos, ainda assim não é suficiente nós apenas lermos a Bíblia como lemos qualquer coisa, como lemos um jornal, como lemos um carrossel de Instagram, como apenas uma mensagem qualquer que se passa rapidamente. Não, o salmista, ele meditava nas Escrituras. E esse será o tema do nosso próximo domingo, meditação bíblica. E não só o salmista, mas na história da igreja, os grandes homens e mulheres de Deus, eles meditavam nas Escrituras. Eles liam um trecho das Escrituras e ficavam ali ruminando. Sabe o que é ruminar? Quando um animal mastiga uma comida, ela volta, acontece algumas coisas lá dentro de si, ela volta mais um pouco, mastiga mais um pouco, ela engole. Ah, que delícia, né? E ela volta, mastiga mais um pouco. Irmãos, qual que é o tanto que temos mastigado da palavra de Deus? Qual é o tanto que temos nos lembrado, nos momentos do nosso dia, nos momentos de aflição da nossa vida, daquilo que meditamos no começo do nosso dia? Irmãos, a biografia da história da igreja está repleta de histórias que contam que os grandes homens de Deus tinham como suas últimas palavras os salmos. Quais foram as últimas palavras do nosso mestre? Deus meu, por que me desamparaste? E onde está isso, senão no Salmo 22? Jesus frequentava a escola da meditação bíblica, a escola da memorização bíblica, e o salmista também, por isso ele podia dizer: maravilhoso é o teu testemunho, maravilhoso é o que fala de si mesmo. Será que temos tido esta reverência com a palavra de Deus? Não apenas, e precisamos ter esse maravilhamento, mas também esta reverência. Estamos diante da palavra de Deus, estamos diante da voz de Deus, estamos diante daquela voz que fez criar todas as coisas. Estamos diante, como diz os Salmos, daquela voz que desnuda os bosques,
daquela voz que fala e a terra treme, daquela voz que fala e as guerras cessam, daquela voz que fala e fogo cai sobre uma cidade. Nós estamos diante de um Deus que fala. E nós não podemos perder esse senso de maravilhamento diante do nosso Deus, que está vivo e que fala com seu povo por meio da sua palavra. E o salmista, nessa certeza, dizia: por isso a minha alma os observa. Por isso a minha alma quer colocar em prática aquilo que aprende sobre quem o Senhor é e sobre como o Senhor quer que eu viva. A minha alma olha para os teus testemunhos. A minha alma se preenche em olhar para o Senhor. O meu ser interior só vive, só olha para as tuas palavras. E ele continua no versículo 130, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Esta expressão deste versículo, ela aponta para a ideia. Essa palavra revelação, no seu original, ela significa uma abertura. Uma abertura que faz com que a luz entre. Imagine-se num quarto completamente isolado de luz. Imagine-se, de repente, como inclusive tivemos no domingo passado, um blackout aqui. Mas imagine-se por completo, sem qualquer fonte luminosa, e você ficará tateando ou com algum senso de direção, tentando se nortear. O significado ou sentido desse versículo é que o salmista esperava que Deus abrisse uma fresta naquele quarto e jogasse luz para o seu coração de trevas. E à medida que a revelação da palavra de Deus, a revelação de quem Deus é, à medida que o salmista tinha a revelação das palavras de Deus, ele entendia, ele podia, aliás, ver a vida da forma que Deus esperava que ele visse. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Vejam, pelo menos um feixe da luz da palavra de Deus faz com que o mais simples possa viver com entendimento. Qual é a luz que tem feito a gente ver a nossa vida? Quais são os óculos que temos usado para nos relacionar com o mundo ao nosso redor? Nós temos vivido sob os conselhos dos influenciadores, com o conselho ou os conselhos que vêm, talvez, desde os gregos, de que a alegria está em desfrutar o máximo de prazer possível. Ou seja, no conselho de que, para ser feliz, você tem que se dar aos prazeres. E as pessoas vivem assim, querendo ser felizes, tomando para si todo tipo de prazer imediato. E assim se dão ao sexo, ao trabalho em excesso, ao dinheiro. Como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, como nós nos relacionamos com aqueles que nos machucam, que nos ferem, que nos afrontam, que nos desamparam. Será que reagimos como o mundo ensina? Olha, não leve desaforo para casa. Ou será que o entendimento que temos das coisas ao nosso redor é inspirado pela palavra de Deus? Porque era isso que o salmista estava dizendo, a revelação das tuas palavras. E é isso que precisamos, que o Espírito Santo revele a sua palavra aos nossos corações, nos ensine para que nós possamos viver com entendimento essa vida. Para que nós possamos viver com sabedoria em cada dia que vivemos, em cada momento no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade.
Então, em primeiro lugar, o salmista mostra o quão admirado ele era pela palavra de Deus, e essa admiração o levava a obedecer à sua palavra, a palavra de Deus. Esta obediência o levava a buscar entendimento, como vimos aqui no versículo 130. E essa busca por entendimento e essa vida de obediência o conduzia a um desejo mais profundo de conhecer ainda mais a Deus. Este é o ciclo vicioso do bem. Quanto mais conhecemos a Deus, mais ficamos maravilhados de saber quem Ele é, mais queremos viver para obedecê-lo e mais queremos conhecê-lo mais. E assim vamos de glória em glória. No versículo 131, ele mostra esse seu desejo. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Assim como eu preciso do ar, assim como eu suspiro para viver, assim eu preciso dos teus mandamentos. Eu abro a boca e como eu preciso do meu alimento todos os dias. Como eu preciso me encher, abrir a minha boca para me encher dos nutrientes, me encher de alimentos, de ser saciado de forma física. Não só isso, eu quero abrir a minha alma para conhecer-te, para conhecer os teus mandamentos, porque eu te desejo. E nós não apenas podemos falar que desejamos a Deus, porque falar que quer conhecer a Deus, talvez a maioria das pessoas falem. Dizer que ama a Deus é muito fácil. Dizer que deseja os mandamentos de Deus é muito fácil, mas o Senhor quer ver isso de fato. Quer ver o quanto desejamos. Os irmãos talvez tenham acompanhado algumas notícias sobre os cristãos que têm sido perseguidos na Nigéria. E não só na Nigéria, há tantos lugares do mundo que os cristãos são perseguidos, são mortos. Há tantos lugares do mundo que os cristãos precisam sair das suas aldeias e andar quilômetros e quilômetros para chegar em um lugar onde outros cristãos se reúnem como igreja para adorar ao Senhor. E nesse trajeto longo de quilômetros, eles correm o risco de serem assaltados e eles correm o risco de chegar na comunidade e serem mortos pelos inimigos do cristianismo. Eu acredito que esses homens e mulheres desejam conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que esses homens e mulheres e crianças, eles buscam conhecer os mandamentos de Deus. Irmãos, mas nós deixamos de vir na igreja, de buscar a Deus, quando a chuva cai mais forte, quando o ar-condicionado estraga. Nós deixamos de ler a Bíblia quando o nosso dia está muito corrido. Nós deixamos de orar ao nosso Deus e de meditar quando nós estamos com raiva porque fomos ofendidos por alguém. Será que nós, de fato, desejamos, como o salmista, abro a boca e suspiro porque desejo os teus mandamentos? Agora, o salmista, ele conhecia tanto a Deus que ele tinha ousadia de orar a esse Deus. Irmãos, quanto mais nós conhecemos sobre quem Deus é, mais nós aprendemos a nos relacionar com Ele. Quanto mais conhecemos quem Deus é, mais inspiração nós temos para falar com esse Deus, para orar a Deus. Porque talvez muitas das nossas orações não são respondidas porque não oramos segundo a palavra de Deus, porque não oramos as verdades reveladas na palavra de Deus, porque oramos querendo atingir os nossos próprios, cumprir a nossa própria vontade. Mas quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, mais confiança nós temos para clamar a esse Deus.
Veja como o salmista, então, na certeza de quem Deus era, na sua dedicação, na sua diligência em buscar a Deus, em meditar nos seus testemunhos, nas suas palavras, nos seus mandamentos, ele orava: volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. O salmista sabia o que Deus fazia com o seu povo. O salmista sabia como Deus se relaciona com o seu povo, e Deus se relaciona com o seu povo com compaixão. Deus se relaciona com o seu povo com misericórdia. Deus se relaciona com aqueles que o amam com misericórdia. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer. Esse versículo está dizendo como eu sei que o Senhor rotineira e continuamente faz com o teu povo, o Senhor estende a sua misericórdia para ele. Quando o teu povo está aflito, quando o teu povo está necessitado, quando o teu povo está carente, o Senhor sempre age com ele, o Senhor sempre age com o teu povo com a tua misericórdia. Portanto, volta-te para mim e tem compaixão, porque eu amo o seu nome. Irmãos, Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com a sua igreja, Deus tem compromisso com o seu povo. Mas eu destaco, Deus tem compromisso com o seu povo. Jesus tem compromisso com as ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco. Para estas ovelhas, o bom pastor dá a sua vida. Para essas ovelhas, o bom pastor afasta o lobo. Por estas ovelhas, o bom pastor é a porta, ele fecha para que o malfeitor não venha, para que o ladrão não venha. Ele guarda as suas ovelhas, mas ele guarda as suas ovelhas. Deus não tem compromisso com o lobo. Deus não tem compromisso com ovelhas de outro aprisco. Portanto, rotineiramente as pessoas dizem: Deus é Pai, Deus é amor. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Pode dizer isso aquele que de fato é ovelha de Jesus. Aquele que de fato ama o seu nome. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Jesus disse: aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece à minha palavra. Estes são os que me amam. E o salmista sabia que ele só podia de fato ser livre se ele permanecesse na palavra de Deus. Vejam os versículos 133 e 134. E se há uma coisa que as pessoas que querem ser felizes buscam é liberdade. Vejam o que o salmista dizia: firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. O salmista sabia que se Deus não firmasse os seus passos, que se Deus não direcionasse os seus caminhos, que se Deus não o guardasse na sua palavra, nos mandamentos do Senhor, ele seria dominado. E o que o salmista não queria era ser dominado pelas suas próprias iniquidades. De fato, ninguém quer ser escravo de ninguém. Ninguém quer ser oprimido por ninguém. Mas se há uma coisa também terrível, é sermos dominados pelas nossas iniquidades, é sermos dominados pelos nossos pecados, é sermos dominados pelo nosso coração corrupto e enganoso. Se tem uma coisa ruim, se tem um castigo divino, se tem uma disciplina terrível que Deus pode dar a cada um de nós, é deixar que vivamos segundo o nosso próprio coração. Porque o nosso coração é opressor. O nosso coração é ganancioso. O nosso coração é enganoso.
sem essa luz de Deus no nosso coração, ele está em trevas. Por isso o salmista clamava: firma os meus passos na sua palavra. Firma os meus caminhos, dirige a minha vida, não no meu próprio coração, não no meu próprio entendimento. Não firma os meus passos nos caminhos dos outros reis. Davi, que escreveu, era o rei de Israel. Talvez ele poderia olhar para outros reis de outras nações prósperos, famosos, triunfantes, majestosos. Mas não, ele não queria seguir esse caminho. Às vezes nós olhamos para pessoas que talvez nos inspiram, seja porque elas mostram só aquelas coisas boas nas suas redes sociais, mas o salmista não, ele não queria seguir outros passos, senão o que estava na palavra do Senhor. Ele também clamava: livra-me da opressão dos homens. O salmista era constantemente perseguido, Davi era constantemente atacado, o reino de Israel tinha seus muitos inimigos. Davi foi alvo de conspirações, de sabotagens, de tentativas de assassinato. E ele clamava ao Senhor que fosse livre das opressões. Quantas vezes as pessoas clamam ao Senhor que as livre do mal? Talvez você já tenha tido a experiência de alguma pessoa próxima a você, que após um momento de dificuldade na vida, prometeu ir à igreja. Ela começou a buscar a Deus porque estava com uma angústia muito grande. Eu conheci algumas que começaram a ir na igreja porque tiveram decepções amorosas. É só eu que conheço quem foi para a igreja por causa de um fracasso amoroso. E então, ou qualquer outra circunstância, mas ela começa a ir e começa a buscar a Deus, e Deus talvez, de fato, lhe dê uma provisão, lhe dê uma nova perspectiva. E tão logo essa pessoa alcance aquilo que ela buscou, ela se afasta de novo de Deus. Ela se afasta de novo dos caminhos do Senhor. Mas não era assim com o salmista. Veja, ele prometia, na segurança de alguém que amava a Deus, que uma resposta às provisões de Deus sobre a sua vida seriam, de fato, guardar os preceitos do Senhor. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Talvez você não esteja sendo opresso pelos homens, mas talvez esteja vivendo momentos de angústia, de opressão. Se você faz parte do povo de Deus, saiba que o Senhor tem compaixão, provisão e misericórdia de você. E você pode clamar a Ele: livra-me, livra-me, Senhor, socorre-me. Socorre-me e eu guardarei os teus preceitos. Eu guardarei as tuas palavras. Eu guardarei a verdade de quem tu és. E faça isso mesmo, meu irmão e minha irmã. Guarde os preceitos do Senhor. Não abra mão, não negocie a palavra do Senhor, porque é isso que não pode faltar nos nossos corações. É guardar os decretos, os preceitos e a lei de Deus. A nossa igreja tem tantas coisas, mas mesmo que não tivesse nada, mesmo que nós não tivéssemos instrumentos, luzes, decorações, ventiladores, o que nós precisamos é ter guardado no mais profundo do nosso coração e do nosso culto a centralidade da palavra de Deus, os seus decretos, a sua lei e os seus preceitos.
Não perca por nada o amor à palavra do Senhor, porque é isso que te sustenta no dia mau, é isso que te dá esperança nas angústias. E o salmista termina com esses 2 versículos: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ele estava dizendo: olha, eu quero brilhar, mas não a minha luz. Eu quero ser abençoado, e ser abençoado é de fato receber a luz de Deus, as bênçãos do Senhor. Mas o que o salmista queria era que ele fosse apenas um reflexo, um espelho. Ele dizia: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Faze com que eu brilhe, mas que eu brilhe o rosto do Senhor, que eu brilhe quem Tu és, que eu brilhe os atributos do Senhor, que resplandeça de mim o Teu sorriso. Mas só é possível termos o rosto de Deus brilhando em nós, se também fizermos a outra oração: e ensina-me os Teus decretos. Não tem jeito de você ser uma bênção sem conhecer a Deus. Não tem jeito de Deus brilhar mais a luz dele sem Ele se revelar a você, sem você buscá-lo mais. Portanto, clame dia após dia para que Deus te ensine os decretos dele. E por fim, ele reconhecia o quão amarga é a vida daqueles que se afastam, daqueles que não guardam a lei de Deus. Dizendo, versículo 136, meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Talvez ele olhasse para muitos dos seus familiares. Sabemos que a história de Davi é uma história de uma família complicada. Talvez ele olhasse para a sua nação, para o seu povo, para parte do seu povo que desprezavam a lei de Deus. Ele olhava para os outros povos e viam que eles não guardavam a lei de Deus. E o que dava no coração do salmista era uma tristeza, porque não há alegria, não há plenitude, não há satisfação, não há bênçãos para aqueles que não guardam a lei de Deus. Se por um lado o Salmo começa dizendo sobre quão maravilhosos são os testemunhos do Senhor e como nós devemos estar maravilhados diante da beleza de quem Deus é, ele termina o Salmo também nos lembrando a nos entristecer por aqueles que não guardam a palavra de Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, se nós ficamos maravilhados por quem Deus é, nós também ficamos entristecidos em olhar para a nossa nação e ver que ela não tem guardado a lei de Deus. Nós devemos nos entristecer a cada vez que leis são escritas que não, ou que vão completamente contra a lei de Deus, a palavra de Deus. Quanto mais uma nação se firma com leis contrárias à palavra de Deus, mais no caminho da tristeza, da angústia, da aflição essa nação está. Portanto, irmãos, que possamos orar pela nossa nação, que possamos ser instrumentos do Senhor para evangelizar aqueles que não conhecem a lei de Deus, porque não há plenitude, não há alegria, só há tristeza, tanta tristeza que o salmista mesmo chorava, porque ele olhava para o mundo e via que muitos não guardavam a lei do Senhor. E eu quero te convidar a refletir nesse momento. Se você puder, se coloque de pé. O que a sua alma tem observado? Quais têm sido as inspirações do seu coração? Quais têm sido os seus desafios espirituais?
nós precisamos nos lembrar sempre da palavra de Deus. Nós precisamos estar com a palavra de Deus diariamente na nossa mente, no nosso coração e também nos nossos pés, andando segundo a vontade de Deus, vivendo segundo os seus preceitos, vivendo segundo os seus caminhos. Portanto, peça para que o Espírito Santo, nessa noite, venha te fazer ficar maravilhado com a lei de Deus. Que você fique faminto e sedento por conhecê-lo mais. Que você não passe um dia sequer sem meditar nas verdades da palavra de Deus. Que esse seja o seu momento de gozo, de deleite. Quando é que você para tudo para ouvir a voz de Deus? Nós vamos falar mais sobre isso no próximo domingo, mas eu já te incentivo a ter durante toda essa semana, todos os dias, pelo menos alguns minutos de exclusividade meditando na palavra de Deus. Deixando que ela entre no seu coração, que ela te confronte, que ela te console, que ela te dê esperança, que ela molde a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra. Deus, como o salmista diz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mas muitas vezes, Senhor, temos negligenciado a olhar para a Tua luz. Tantas vezes temos buscado outros conselhos, senão o conselho da Tua palavra. Te pedimos, Deus, que tenha misericórdia de nós. Te pedimos que o nosso coração fique desejoso de Te conhecer. Deus, que a nossa alma possa estar maravilhada ao ouvir a Tua voz. Senhor, queremos dizer como Samuel disse: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, porque como o discípulo disse, para quem nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, nos atraia para Ti, perdoe os nossos pecados. Se há alguém aqui que ainda não havia se entregado por completo ao Senhor, que o Senhor o atraia, que ele reconheça o quão pecador é e que o Senhor é aquele que perdoa pecados, que limpa o coração, que nos regenera, nos dá um novo nascimento. Como somos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco e que nós continuemos atentos à Tua voz. Muito obrigado pela Tua palavra que nós amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.